Feche os olhos e imagine perder tudo da noite para o dia. Ser traído por quem você mais ama e jogado no fundo de um poço escuro. Essa não é apenas uma história antiga. É o começo da jornada de um jovem chamado José. Hoje, você vai conhecer a trajetória do menino rejeitado, que se tornou governador do Egito. Mas só escute até o fim, se estiver preparado para sentir esperança renascer no seu coração. Se essa história tocar você, não esqueça de se inscrever e curtir para fortalecer esse projeto. José era o filho mais novo de Jacó, nascido de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Desde pequeno, era tratado de forma especial. Ganhou até uma túnica colorida de presente. Mas seus irmãos sentiam algo que aos poucos se tornava perigoso: inveja. Enquanto os outros trabalhavam nos campos, José ficava mais tempo com o pai. E como se não bastasse, ele começou a ter sonhos estranhos, quase proféticos. Em um deles, via feixes de trigo se curvando diante do feixe dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Esses sonhos deixaram os irmãos ainda mais furiosos. Afinal, ele estava dizendo que todos iriam se curvar? Um dia, Jacó pediu que José fosse encontrar os irmãos, que estavam longe, pastoreando rebanhos. José foi, sem saber que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando o viram de longe, os irmãos disseram: "Lá vem o sonhador." Tomados pela raiva, decidiram matá-lo. Mas o irmão mais velho, Rúben, os convenceu a apenas jogá-lo num poço. Enquanto José gritava por socorro no fundo daquele buraco, seus irmãos sentavam para comer. Viram então mercadores passando, indo para o Egito, e decidiram vendê-lo como escravo. 20 moedas de prata. Foi esse o preço de José. Eles mataram um animal, sujaram a túnica colorida com sangue e levaram até Jacó. O pai, ao ver a túnica manchada, acreditou que uma fera havia devorado seu filho. Desesperado, Jacó rasgou suas vestes e chorou por dias, sem consolo. Enquanto isso, José estava sendo levado para uma terra estranha, como escravo. Mas ali, no momento mais escuro da sua vida, algo começou a mudar. Se essa história está tocando seu coração, comenta aqui: "Não quero desistir como José não desistiu." Compartilhe com alguém que precisa acreditar que Deus ainda transforma histórias. Levado acorrentado até o Egito, José foi vendido a um homem chamado Potifar. Ele era oficial do faraó e comandante da guarda, um homem de muita autoridade. Mesmo como escravo, José se destacou por sua honestidade e sabedoria. Tudo que ele tocava dava certo, porque Deus estava com ele, mesmo longe de casa. Potifar percebeu isso e confiou tudo a José: sua casa, seus bens, seus servos. Mas quando tudo parecia estar indo bem, veio mais uma injustiça. A esposa de Potifar começou a desejar José. Dia após dia, o chamava em segredo. Mas ele recusava, dizendo: "Como poderia eu pecar contra Deus e contra meu senhor?" Um dia, ela agarrou José pelo manto. Ele fugiu, mas deixou a roupa nas mãos dela. Cheia de raiva e rejeição, ela gritou e acusou José de tentar violentá-la. Potifar, mesmo desconfiado, mandou José para a prisão do palácio. Mais uma vez, José era punido por algo que não fez. Do fundo do poço para o fundo da prisão, parecia que sua vida só descia. Mas mesmo na prisão, Deus não o abandonou. Na prisão, José encontrou 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro real. Ambos tiveram sonhos perturbadores e José se ofereceu para interpretá-los. Ele revelou que o copeiro seria restaurado e o padeiro executado. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. Antes do copeiro sair, José pediu: "Lembra de mim quando estiver diante do faraó." Mas o copeiro esqueceu. José ficou mais 2 anos preso, esquecido. Você já se sentiu esquecido mesmo fazendo certo? José também. Até que certo dia, o faraó teve 2 sonhos estranhos. Primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. Depois, 7 espigas cheias
eram consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu explicar. Foi quando o copeiro lembrou de José. Chamaram o prisioneiro. José se barbeou, trocou as vestes e foi levado ao trono. Ali, diante do homem mais poderoso do mundo, José disse: "Eu não interpreto sonhos, mas Deus me dá a interpretação." E revelou: haveriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. E aconselhou: escolha um homem sábio para administrar os recursos antes que a fome chegue. Faraó ficou tão impressionado que disse: "Quem melhor que você?" Naquele instante, o escravo, o prisioneiro, o esquecido, virou governador do Egito. José passou a governar com sabedoria, armazenou alimento, organizou celeiros, salvou vidas. A fome veio, e com ela, multidões batiam às portas do Egito buscando comida. Entre elas, vinham também seus irmãos, aqueles que o venderam, aqueles que arrancaram sua juventude. Mas eles não o reconheceram. José reconheceu cada um deles. Se você está sentindo que essa história é para você, escreve aqui nos comentários: Deus não esqueceu de mim. Se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Isso ajuda esse canal a alcançar mais vidas com a palavra. Os irmãos de José entraram no Egito implorando por comida, curvando-se diante dele. Sem saber, estavam cumprindo o sonho que tanto odiaram anos atrás. José os olhava, lembrando do poço, das correntes, da dor da traição. Mas seu coração não era mais o mesmo. Ele havia sido moldado pela dor e pela fé. José fingiu não reconhecê-los e fez uma série de testes. Queria saber se ainda eram os mesmos ou se tinham mudado. Mandou prender Simeão e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. Jacó resistiu, mas a fome venceu. Benjamim foi levado. Ao vê-lo, José não aguentou. Se retirou e chorou profundamente. A dor da ausência, da saudade, do passado, tudo veio à tona. Mas ainda não era o momento de se revelar. José armou uma última prova. Escondeu uma taça de prata no saco de Benjamim. Depois, mandou os soldados irem atrás deles, acusando-os de roubo. Todos voltaram aterrorizados. Judá, o mesmo que sugeriu vendê-lo anos atrás, implorou: leve a mim como escravo, mas deixe Benjamim ir. Não posso ver meu pai sofrer de novo. Era isso que José precisava ouvir. O coração dos irmãos havia mudado. Então, ele não segurou mais. José mandou todos saírem da sala. Apenas os irmãos ficaram. Com lágrimas nos olhos e voz embargada, ele disse: eu sou José, vosso irmão. Silêncio, incredulidade, medo. Eles não sabiam se era verdade. E se fosse, será que ele os puniria? Mas José continuou: não tenham medo. Não foram vocês que me mandaram aqui. Foi Deus. Ele me enviou antes de vocês, para preservar a vida de muitos. Naquele momento, o passado foi curado com o perdão. Ele os abraçou um por um. Chorou com eles, mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a família. 70 pessoas ao todo desceram a Gozém, onde passaram a viver com abundância. Quando Jacó viu José, disse: agora posso morrer em paz, pois vi que meu filho está vivo. O reencontro foi marcado por lágrimas, gratidão e a certeza de que Deus escreve certo por linhas tortas. José jamais voltou a Canaã, mas nunca deixou de crer. Ele viveu para ver seus filhos crescerem. E antes de morrer, declarou: Deus certamente visitará vocês e os fará subir desta terra. Ele pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Anos depois, Moisés cumpriria esse pedido. A história de José é uma das maiores lições de perseverança, perdão e propósito. Ele foi traído, mas não traiu.
Foi esquecido, mas não esqueceu de Deus. Foi injustiçado, mas perdoou. Foi humilhado, mas terminou exaltado. Antes de dormir, guarde isso. Mesmo quando tudo parecer perdido, Deus está trabalhando em silêncio. Mesmo quando te jogarem num poço, Ele já preparou o trono. Mesmo que te vendam, te acusem, te abandonem, se você permanecer firme, Ele vai te levantar. Deus não usa o tempo como os homens. Ele te prepara antes de te colocar. Se você está passando por um momento difícil, lembre de José e saiba, a tua dor pode ser parte de um plano maior do céu. Se essa história falou com você, comenta. Eu perdoo, eu espero, eu confio. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dormir com esperança. E se ainda não deixou o like ou se inscreveu, agora é a hora de semear nessa missão. Boa noite. Que a paz que José teve repouse agora no seu coração.